A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos aí no nosso canal uma preciosa pessoa, né? Um precioso, vou chamá-lo de irmão, tá? Porque de fato, né? Pelo menos no que se refere à nossa humanidade, somos todos irmãos, né? Embora ele não entenda assim também, né? Eu também não entendo, né? Mas tá bom, né? Por uma questão de carinho, de respeito, né? E ele, me parece, formado em medicina, né? Está me questionando, querendo convencer-me, né? Do judaísmo, né? Tá bom. E ele diz lá, né? Ele diz que... Ele pergunta, né? Como é que é? Deixa eu ver a pergunta dele aí. Ele aproveitou um comentário do Modolon, né? Que escreveu, né? O Espírito de Deus não se contradiz. Modolon é um contraditor. É crente na contradição, né? Na contradição da palavra de Deus. Isso ele acredita. Mas tem a ideia, né? Tem o discurso. O Espírito de Deus nunca se contradiz. E o PC escreveu, né? E é exatamente por esse motivo que o Novo Testamento não é verdadeiro, porque ele contradiz tudo que Deus nos deu na Tanakh, que é o Antigo Testamento para os cristãos. Bom, aí eu respondi por escrito, né? Perguntar não ofende, né? Não é mesmo? Eu perguntei então para ele: você tem autoridade sobre os espíritos imundos? Consegue expulsar espíritos imundos em nome do Senhor, de Moisés? Eu tenho o Novo Testamento como verdadeiro, porque ele relata o testemunho do Messias, sua obra, né, na cruz e sua palavra de salvação. E entre tantas, né, ele diz, né, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois o Senhor falou, ainda diz, o Novo Testamento diz, né? Ora, o Senhor, depois de ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E depois, lá no último verso 20, o verso 20 de Marcos 16, o verso 20 diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. E escrevi: eu tenho esse testemunho para dar, na minha presença. Muitos demônios já saíram correndo, gritando. Já fui picado por serpente venenosa. Tá aqui, ó, vou mostrar para você, tá bom, PC? Ó, presta atenção. Vou mostrar o dedão do pé direito. Você que gosta de examinar, né? Ó. Viu? Você sabe, né? Serpente venenosa, quando ela é venenosa, deixa 2 bolas grandes de sangue aqui e 2 pequeninas aqui de baixo, né? Essas bolas de sangue aqui em cima são o sinal das presas da serpente venenosa que injetam o veneno, né? E essas 2 marquinhas de sangue pequeninas embaixo, né, são os sinais dos dentes da mandíbula inferior, que serve só para segurar a carne, a fim de que as presas com veneno penetrem profundo. Olha a sabedoria do Yahvé, hein? Como é que ele fez as coisas, né? Tá vendo? Até nisso ele é glorificado, viu? Até nisso eu glorifico. É lindo? Pois é. E eu estava no meio de índios, né? Não tinha antídoto, não tinha recurso, não tinha nada.
Você sabe, né? Você é médico, sabe, serpente venenosa ou apodrece o membro, né? Se não tiver antídoto, ou 1 hora, 2 horas depois a pessoa está morta, né? Não é verdade isso que eu estou falando? Pois é, eu estou aqui. Eu falei para o índio, ó, precisa seccionar isso aí e sugar esse veneno. Ele dizia que era meu amigo, mas não quis fazer, né? Tá entendendo? Não quis fazer. Aí eu me lembrei dessa palavra do Senhor Jesus, que diz assim, ó, se pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eu não bebi, né? Mas a serpente injetou no meu corpo, né, filho? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Eu estou aqui hoje. Aí eu falei para o índio, esqueça esse assunto. Nada vai me acontecer. Ele foi embora. Está entendendo? Está entendendo? Hein? Por acaso na sua vida já aconteceu de Moisés fazer alguma coisa por você? Me pergunta. Olha só, eu ia voltar para a civilização, porque precisava fazer um curso de linguística, entendeu? Para poder traduzir o Novo Testamento para a língua indígena, organizar gramática, dicionário, essas coisas, entendeu? E eu soube que em um determinado lugar, eventualmente passava um veículo por lá, que poderia me levar a algum lugar onde eu poderia até facilitar a minha vida para chegar à civilização, voltar para São Paulo. Né? E eu fui pela fé. Né? Eu fui pela fé. Aí cheguei no lugar. Um lugar na mata, tem uma estradinha, uma picada lá, para veículos também, né? Eu cheguei lá. Eu fiquei aguardando, né? Esperei. Passaram-se as horas e a fome chegou. E eu fiquei deitado na estrada esmorecido, sem força até para andar. Aí sabe o que aconteceu, meu querido doutor PC? O Senhor Jesus apareceu. O Deus do Senhor Jesus, né, que é Ele mesmo, que se fez homem, habitou entre nós, apareceu. Sabe o que Ele fez? Ele tomou um índio que pescou um peixe, moqueou esse peixe na folha da bananeira. Moquear é o seguinte, tá? Ele pega a folha da bananeira, bota o peixe no meio da folha da bananeira e põe na brasa para assar. Moqueou o peixe e foi me achar num lugar. Você não sabe o que é a mata, né? Você não sabe, né? Não tem placa indicativa, ó, vá por aqui, vá por ali. Me achou. E me levou à melhor refeição da minha vida. Eu estava morrendo de fome, né? Ih, meu Deus do céu, eu também já me perdi na mata, né? Aí achei o rio, né? Achei o rio, falei, opa, aqui já está melhor, né? É porque, ou para a direita ou para a esquerda, qualquer direção que eu fosse, ia achar gente, né? Sejam índios ou caboclo, né? Que moram, as pessoas moram perto do rio, né? Sempre vai ter alguém não perto do rio. Mas era noitão, né? E eu pensei, como é que eu faço agora, né? Se eu ficar aqui embaixo é perigoso eu acordar com a onça lambendo a minha cara. Como é que eu faço? Pensei, vou tirar as calças, subir no tronco da árvore. Lá em cima eu vou me amarrar com as pernas da calça, né? Que eu vou dormir e eu não vou cair, ficar pendurado por lá, né? Mas aí eu ouvi conversa no rio, né? Você vê, Deus preparou uma embarcação, uma canoa, né, para me levar até a aldeia onde eu estava. Tem um monte de histórias, né? Então esse é o Senhor Jesus, né? Já impus as mãos sobre os enfermos, foram curados. Sobre enfermidade, tá? Em 2016,
finalzinho de 2016, começo de 2017, né? Eu não aguentava andar 150 metros. Não tinha força, sabe? Sem energia. E fui para o hospital, né? Fiz muitos exames. Um dos médicos que eu me queixei da situação minha, né? Sem energia, sem disposição, sem força. Ele disse, esse câncer que está aí dentro de você é assim mesmo. Ele vai devorando a gente por dentro, né? Eu não tenho o que fazer, a única coisa que posso é receitar umas vitaminas, mas não vai adiantar muito, não. Fui internado por 6 dias, né? 4 vezes os médicos decidiram fazer a cirurgia. A última vez eu cheguei a vestir o roupão. Meia hora antes do horário combinado que eles viriam me buscar no apartamento, o cirurgião veio me dizer que eles resolveram não fazer a cirurgia e fazer o meu acompanhamento seria feito fora do hospital, os exames clínicos e tal. Aí iniciou-se uma bateria que já vinha de longa data também, uma bateria de exames, né? E por fim, né, o médico falou, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer com você, porque para tirar esse câncer daí, tem que tirar tudo para fora, eu não sei o que fazer. Eu vou consultar uma junta médica para ver o que fazer, porque eu não sei o que fazer. Me dá o seu celular que eu te ligo. Foi a última conversa que eu tive com ele. Eu estou aqui. Está entendendo, PC? Tá? Eu estou aqui, ó, firme e forte. E entenderam? Porque o Senhor, meu Deus, me curou. O Senhor Jesus. Todas as pessoas que eu sabia que tinham fé no Senhor Jesus, não em Moisés, né? O Senhor Jesus, eu dizia, ore por mim, ore por mim. E eu estou curado, né? Sumiu! Sumiu. Está entendendo? Então, eu não sei, né? Eu nunca peguei serpente na minha mão, né? Mas eu estava viajando aí lá na Serra Gaúcha e vi uma caranguejeira, uma coisa linda. Linda por quê? Porque ela era enorme, né? A distância entre uma pata e outra ia mais ou menos uns 20 centímetros, enorme aquele corpão assim, né? Aquelas patas, eu achei lindo. Peguei e levei para o apartamento do hotel onde eu estava hospedado. Fiquei brincando com ela lá. Está entendendo? Fazer o quê, né? As palavras deles estão se cumprindo até os nossos dias. Entenderam? Você tem esse testemunho para apresentar para mim? Ou algum sacerdote judeu aí, né? Algum deles mostra para mim isso, né? Que isso está acontecendo, né? A palavra de Deus está dizendo isso. Agora, veja, o Novo Testamento fala isso. Abra o livro de Atos do Novo Testamento, capítulo 19, versículo de 11 a 16, diz: E Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais que se levavam ao corpo, e aventais que levavam do seu corpo, do corpo de Paulo, né, as roupas, lenços, essas coisas, que levavam aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Veja, lenço, lencinho de Paulo, um aventalzinho, né? Levava lá, encostava no corpo do enfermo e ficava ali. O endemoniado encostava o pano ao bicho, ó, fugia. Aí veja o que aconteceu, Dr. PC. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, né? Olha, eles eram exorcistas judeus, eles estavam acostumados a expulsar espírito mal. Só que, veja, esse tempo, as coisas estavam mudando, tá? Mudando a dispensação da parte de Deus. O Senhor Jesus veio na dispensação da lei e estava iniciando-se a dispensação da graça, né? Aliás, já tinha acontecido isso.
já estava na dispensação da graça. Quer dizer, aquele poder que operava na nação de Israel, na religião judaica, né, na dispensação da lei, acabou. Porque os judeus foram colocados de lado, né, e dos dois grupos, judeus e gentios, o Senhor formou a igreja, estabeleceu a igreja. Tá? E é na igreja que estava operando o poder de Deus. Então esses judeus, filhos do sacerdote principal dos fariseus lá, o Seva, né, eles eram exorcistas. Só que eles não sabiam, deviam estar conscientes, já que aquele poder que operava na vida deles já tinha acabado, né? Mas eles viram Paulo, né, as coisas que estavam acontecendo com o apóstolo Paulo. Então o que eles tentaram fazer? Eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. E diz assim o texto: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E aconteceu que, aí diz, né, quem eram esses aí, né? E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Aí veja, respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram. Ó, pé na estrada, né? Com a bunda de fora, né, doutor? Tá vendo? Então veja, eles eram exorcistas judeus ambulantes. Vou explicar novamente, porque o que falei há minutos atrás, segundos atrás, talvez você não tenha entendido, tá? Eles eram exorcistas judeus ambulantes. Eles andavam lá pelas cidades da Palestina, né? Da cidade de Israel, da terra de Israel, né? Que chamam de terra palestina, mas aquilo foi dado por Deus, né, para a nação de Israel. O Senhor disse a Josué: toda a terra onde pisar a planta dos teus pés será tua, será do teu povo. Né? E Deus não mudou de ideia. Isso é verdade, vai acontecer, vai acontecer. Então, veja, eles andavam lá pela terra de Israel expulsando demônios. Só que mudou a dispensação. O que é dispensação, filho? Presta atenção, doutor. A dispensação, nós chamamos de dispensação, é a maneira como Deus se relaciona com a humanidade. Está entendendo? Então, veja, a primeira dispensação é a da inocência. Como é que Deus se relacionava com a humanidade? Adão e Eva representavam toda a humanidade. Não é verdade, doutor? É ou não é verdade? Toda a humanidade. Deus falava com eles cara a cara todos os dias, na viração do dia. Aí Adão desobedeceu, mudou a dispensação. Eles foram expulsos do paraíso e Deus já não falava com ele todos os dias cara a cara. Não é verdade? Agora eles passaram a guiar-se pela consciência, porque eles sabiam diferenciar entre o bem e o mal. Mudou a maneira como Deus se relacionava com a humanidade? Claro que mudou. Não é verdade isso que eu estou falando? Muito bem. Aí depois o que aconteceu? Hein? O que aconteceu? Isso é lindo, hein? Deus escolheu um homem, Abraão, e faz promessa para ele: na tua descendência eu vou abençoar todas as famílias da terra. Entendeu? Falou isso para Abraão muitas vezes. E isso vai acontecer. Vai acontecer. Tá? É na última dispensação. São 7 as dispensações de Deus. Tá? Eu falei da primeira, a inocência. Da segunda, consciência. Agora eu estou falando da dispensação abraâmica. Está entendendo? Vai ter mais outras dispensações. Tá?
E a promessa de Deus, que ele falou várias vezes aos patriarcas da nação de Israel, daquilo que ele prometeu a Abraão, que na descendência de Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra, ainda não se cumpriu, vai se cumprir na última dispensação, que é o milênio. Entendeu? São 7. Falei da inocência, falei da consciência, aí estou conversando agora com vocês sobre a dispensação abraâmica. Veja, mudou. Deus se relacionava, ou não se relacionava, né? A humanidade era guiada pela sua consciência. Na dispensação abrâmica, ele passa a tratar com um homem a sua descendência. E as demais nações, os demais povos, não sei, a Tanakh não relata, né? Não relata. Não sei como é que era. Mas, veja, o Senhor passa a se relacionar com o povo. Tá? Depois, a nação de Israel não queria ser mais governada pelos profetas, né? Elias, Samuel, né? Não queria. Ei, nós queremos um rei sobre nós, que nem as demais nações. Não foi isso que aconteceu? Aí o que o Senhor fez? Levantou Saul, depois veio Davi, e depois a sucessão dos reis sobre as nações de Israel. Rei do norte, reino do sul, não foi isso que aconteceu? Mudou a dispensação? Claro que mudou. Antes o povo era guiado por Deus, através dos seus profetas. Veio a dispensação, iniciou-se a dispensação do governo humano. Tá? Os reis buscavam a guia de Deus e governavam o povo. Mudou a maneira de Deus se relacionar com o seu povo, mudou. Aí aconteceu tudo aquilo. Foram lá parar no Egito, Deus levanta Moisés. E Israel volta para a sua própria terra. E no Monte Horebe, o Senhor dá a ele a lei e as ordenanças. Os mandamentos e as ordenanças. Não é verdade isso? Veja, a nação de Israel, o povo de Deus, não tinha lei, não tinha ordenança nenhuma. Era tudo seguindo a tradição. Né? A tradição oral. Né? Os pais contavam para os filhos. E isso ia passando de geração em geração. Não é verdade isso? Agora eles tinham os 10 mandamentos e toda a legislação judaica. Mudou a maneira de Deus tratar com o seu povo? Lógico que mudou. Mudou. O Senhor Jesus veio na dispensação da lei para estabelecer o milênio. Tá? Veja, não é que o projeto de Deus tenha fracassado. Não foi um fracasso. O fato dele, na dispensação da lei, vir estabelecer o milênio, quer dizer, reinar sobre todas as nações, né, e cumprir as promessas feitas a Abraão, em ti na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, não é que fracassou o plano de Deus. É porque o Senhor tem um projeto nisso. Tá? E é como uma escada. Quando a humanidade sobe um degrau, ele propõe um novo desafio. E assim vai. Então o Senhor Jesus veio na dispensação da lei. Ele mesmo diz, eu não vim abrogar a lei nem os profetas, eu vim cumprir. Tá? E ele foi rejeitado pela nação de Israel. Tá? Há um acidente no projeto de Deus? Não, de maneira nenhuma. Estava profetizado desde o livro de Gênesis, lá no Éden. Lá no Éden já está ao simbolismo de Adão e Eva fazendo para si vestimentas para cobrir a sua nudez. E o Senhor abateu um animal e vestiu o casal com peles de um animal. Isso simboliza o cordeiro que seria sacrificado lá no Monte Horebe, Jesus Cristo na cruz. Entendeu? Os judeus rejeitaram. E desses dois grupos, os gentios e os judeus, o Senhor estabeleceu a igreja. No dia do Pentecoste, o Espírito de Deus veio sobre os servos de Deus, os apóstolos, os servos de Jesus Cristo. Estabeleceu-se a igreja do Senhor, o Senhor Jesus.
que é formado de judeus e gentios. Né? Então, esses judeus ambulantes, exorcistas, eles não sabiam disso. Mas eles estavam descobrindo que eles já não conseguiam mais expulsar os demônios. Né? Porque mudou a dispensação. Até a palavra do Senhor que disse, né, na cruz, está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, e o véu do templo se partiu ao meio, tá? Até ali, esses judeus, filhos do sacerdote Seva, eles tinham poder para expulsar demônios. Quando aconteceu do Senhor dizer está consumado, o véu do templo se rasgou. Acabou ali o poder dos judeus sobre os espíritos maus. E esses judeus ambulantes aí estavam descobrindo isso. Aí eles viram Paulo expulsando demônios. Né? Lenço do apóstolo Paulo se colocava sobre o enfermo, era curado. Demônios saíam correndo. Eles foram fazer lá, dizendo, né, conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, sai! E o espírito maligno disse, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E surra neles. Então acabou, meu filho, acabou, tá? Estamos no finzinho. Então veja, são 7 dispensações: inocência, consciência, a abrâmica, governo humano. A 5ª dispensação é a lei, com Moisés recebendo a lei e as ordenanças no Monte Horebe. A 6ª dispensação é a dispensação da graça, que é essa que a igreja de Jesus Cristo está vivendo hoje. A 7ª dispensação é o milênio. E antes do milênio virá a última semana profetizada no capítulo 9, verso 27 do livro de Daniel. Vai surgir um governo mundial. E vai ser o último ditador mundial. 7 anos. Tá? A nação judaica vai aceitar esse homem com grande prazer e alegria. Tá? Como o Messias, para se cumprir as profecias lá do Velho Testamento. Eu tenho feito esses vídeos aí mostrando. Para mim, é o genro do Donald Trump, Jared Kushner. É ele que está negociando lá no Oriente o acordo de paz. E eles vão aceitar, hein? 25 milhões para a Palestina, né? Faixa de Gaza, aquela região ali, né? E 45 milhões para as demais nações. Tá todo mundo de olho grande. E vão pressionar o Abbas a aceitar esse plano de paz. Tá? E os judeus vão ficar entusiasmados com ele. Esse é o Messias, esse é o libertador. Ele é o anticristo. Ele vai, durante 3 anos e meio, ele vai fazer coisas lindas para as nações, né? Só que ele vai se exaltar tanto que ele vai querer ser adorado como Deus. Depois de 3 anos e meio, ele vai querer ser adorado como Deus, dentro do templo de Deus, querendo parecer Deus, falando como Deus. E a nação de Israel não vai aceitá-lo. Vão rejeitá-lo. E vão descobrir que ele é o falso Messias. E aí, o que vai acontecer? A nação de Israel vai ser duramente perseguida. Ele vai convocar as nações muçulmanas, descritas lá no capítulo 37, 38 e 39 do livro de Ezequiel. Fala os nomes dessas nações. E se você... Muitas delas é o nome dos filhos de Noé, e que na evolução da língua, né, hoje é Itália, França, Alemanha, que é para os lugares onde migraram os filhos de Noé, né, ele vai
reunir estas nações para destruir a nação de Israel. No finzinho, o Senhor virá e vai libertar a nação de Israel. O Senhor Jesus vai vir e aniquilar o anticristo. Está entendendo? No finzinho, depois desses 7 anos, no finzinho, no último ano, dessas 7 semanas de anos. Tá bom? E a nação de Israel vai reconhecer que o Senhor Jesus é o libertador, é o Messias. Tá bom? Então é isso aí. Aí o Senhor Jesus vai estabelecer o milênio, o Satanás, né, vai ficar amarrado por 1000 anos, e o Senhor Jesus e a igreja vai reinar com o Senhor Jesus, governar os homens na face dessa terra com o Senhor Jesus. Tá? Antes com o surgimento do anticristo, a igreja vai ser arrebatada. Você vai ver isso. É capaz de você me procurar aqui na internet, ele não está mais aqui. Eu fui arrebatado com o Senhor para a glória dele, né? Entendeu, filho? Aí você está vendo, né? Você está vendo aí a nação. Está todo mundo feliz, né, com o Trump e o Jared Kushner. Trump tomou uma atitude, teve atitude, é impressionante, né? Até hoje, nenhum dos presidentes dos Estados Unidos reconheceu a nação de Israel. Né? Nenhum. Jerusalém como capital de Israel, nenhum. Todo mundo favorável a Israel, mas nunca tomaram uma posição. Né? Trump tomou uma posição e transferiu a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, contrariando todo mundo. Tá? E também tem tomado atitude com diferentes nações aí, né? Tá? E mudando muitas coisas que estão acontecendo. Tá? Por exemplo, o Kim Jong-un, né? Lá da Coreia do Norte, tá querendo soltar bomba atômica em todo mundo. Tapou a boca dele. Tá? Em várias nações, os iranianos, né? Tá lembrado que o Obama foi lá e fez um acordo nuclear com os iranianos? Donald Trump saiu fora desse acordo e os iranianos estão calados lá, de bico fechado. Israel está soltando bomba em cima das bases que os iranianos estão montando lá na Síria. Tá? Vai lá e mete bomba em cima e destrói as instalações iranianas que o Assad, né, Bashar Assad, está permitindo que os iranianos construam lá no seu território para terem mais facilidade para destruir Israel. Tá? Israel está fazendo isso com o apoio do Trump. Tem atitude. Tá? E vocês estão todos empolgados aí com Jared Kushner, né? Thank you all. And of course, I want to especially welcome Jared Kushner and Ivanka Trump. Your presence here today is a testament to the importance of this occasion. E vocês estão todos empolgados aí com Jared Kushner, né? Que está costurando o acordo de paz, né? Falando com todo mundo, falou com o Abbas, falou com o Erdogan, falou lá com o Putin, está falando com todo mundo. E levando 25 milhões para a Palestina, aquela região, e 45 milhões para as nações que apoiarem o projeto de paz do Donald Trump e do Kushner. Então, esse acordo vai sair, tá bom? Vai sair. É como o Senhor Jesus disse, né? Eu vim no nome do Pai, vocês não me receberam. Se outro vier no seu próprio nome, vocês vão recebê-lo. Vocês vão receber. Colocar esse homem aí como o Messias, né? Tá bom? Para o vídeo por aqui, porque a capacidade aqui de armazenamento está esgotada. PC, um beijão. Depois eu falo mais um pouco com você, tá? Fica com Deus.